Na aula passada, eu expliquei para vocês como aprender algumas técnicas de redação observando narrativas. É sempre observando, é sempre tendo como modelo textos que o escrevente, a pessoa com intenção de melhorar, de aprender a escrever bem, deve se basear. É sempre observando bons textos. E nesta aula eu estou aqui apresentando agora um modelo de escrita de um dos mais importantes pregadores de língua portuguesa, um homem cuja importância ainda hoje é reconhecida, sua obra ainda hoje é estudada e tida como referência para quem deseja melhorar sua estratégia de escrever, porque redação não tem fórmula. Redação é algo intuitivo. O bom é que cada um tenha um acervo de opções, de possibilidades que consiga aplicar com adequação, com êxito no momento em que ele precise fazer um texto, em que ele precise passar por uma avaliação em que cobre uma habilidade de produção textual. O importante é que ele tenha em mente essas possibilidades para que ele, adequando ao momento, adequando à temática, adequando ao como ele vai expressar-se, ele tenha como usar modelos que ele tenha tido contato antes. Eu estou falando de um importante escritor do Barroco aqui do Brasil, que foi o padre Antônio Vieira. O padre Antônio Vieira teve uma produção vasta. A obra dele é dividida em profecias, cartas e sermões. Na parte de profecias, que são obras baseadas no mito do sebastianismo, que foi um mito criado quando o rei Dom Sebastião de Portugal, ele desapareceu na batalha no Marrocos, a batalha que ficou conhecida como a Batalha de Alcácer Quibir, e os portugueses ficaram sem reino. E logo depois, Espanha se apropriou do reinado e se apropriou de Portugal. Então houve 60 anos em que Portugal foi incorporado ao reino de Espanha. E o barroco ele se desenvolve justamente nesse período em que o português está como que sem chão. O português está como que sem identidade de povo. Ele foi incorporado por uma nação estrangeira. O seu rei sumiu. E também se tem a morte de Luís Vaz de Camões logo no começo, que foi 1580. O período de domínio do reino espanhol sobre Portugal durou 60 anos, foi de 1580 a 1640. E a data de morte de Camões é justamente, coincidentemente ou não, dizem que foi por muito sofrimento da situação política do país, se deu justamente em 1580. Então, o padre Antônio Vieira, ele nasceu em Lisboa, mas aos 9 anos veio para Salvador e teve contato logo com os jesuítas. Depois, quando houve a restauração, quando o reino de Portugal voltou a ter autonomia, que se tem o fato histórico chamado de a restauração, que se deu em 1640, já moço e estudado no latim, no grego, Vieira volta para Portugal
e se torna conselheiro do rei. Então, o rei tinha muita estima pela inteligência de Vieira. Então, a parte de profecias se concentra em obras que ele fez seguindo o mito do sebastianismo, segundo o qual Dom Sebastião voltaria e levaria Portugal a ser uma potência rica novamente, o Quinto Império. Então são 3 obras nesse espírito ufanista, megalomaníaco, de um português que acredita em teses que, como religioso que era fácil de entender. A outra parte é a parte de cartas, que variavam nas temáticas sobre política, sobre a administração das colônias aqui no Brasil, sobre o tratamento dado aos indígenas, sobre questões econômicas, questões da terra, questões religiosas. O padre Antônio Vieira sempre foi um homem muito politizado. Ele sempre foi um homem que trabalhou questões do seu tempo. E ele transformou os púlpitos das igrejas em um ambiente em que ele levava essas questões para, não o debate, mas ele levava essas questões que envolviam o ambiente social para os seus sermões e lá, ora criticava, ora defendia, conforme a posição política que ele tinha. Nem sempre ele seguia as opiniões da igreja. Ele era um homem controverso, ele era realmente um homem polêmico. Ele nem sempre defendia as posições da igreja. Muitas vezes ele era contrário a certas posições da própria igreja na qual ele era membro. Como estilo de produção, como estilo de concepção de literatura, o barroco ele tem 2 linhas de raciocínio quanto à criação literária. Isso acontece tanto na poesia como nos sermões, porque a arte barroca ela tem esses 2 modelos de produção. A poesia, que era feita por Gregório de Matos e outros, que versavam sobre aqueles temas que a gente já falou numa aula anterior, temas relacionados à igreja, à fé, à salvação, ao perdão, e também à vida mundana, e os sermões, que tem como o grande criador de sermões, o padre Antônio Vieira. Então, havia 2 estilos de concepção. O conceptismo, que era um estilo de escrita baseada em conceitos, baseado na clareza das ideias, baseada na explicação de conceitos com o objetivo de educar o ouvinte, no caso, os ouvintes dos sermões, educá-lo para a obediência à palavra, para a obediência à doutrina. E havia uma outra linha de padres da igreja, os dominicanos, que seguiam a linha do cultismo, que já era uma linha baseada em estruturas de jogos de palavras, jogos de ideias, muitas oposições, muitas antíteses. Um tipo de texto que o padre Antônio Vieira dizia que era negro e negro boçal, porque não permitia que a luz entrasse. E por causa desse estilo cultista ou gongórico, porque seguia a linha de Góngora, que era um grande cultivador desse estilo, do estilo cultista. Ele era espanhol, por isso, gongorismo. Como eu falei, nessa época do barroco, há muita interferência de tanto padres como poetas espanhóis na literatura portuguesa. E o padre Antônio Vieira, ele era adepto do conceptismo, da clareza das ideias. E ele criticava muitas vezes o porquê da palavra não fazer fruto, porque
justamente a culpa estava no pregador, mas no pregador que seguia a linha cultista de raciocínio de criação dos sermões. Os sermões hoje fazem parte da literatura do Barroco, mas é importante que se diga que os sermões eram feitos para ser ditos na igreja. É um tipo de obra de igreja eclesiástica. Tinha o objetivo de educar, de falar de Deus, da salvação, e havia esses dois estilos. O estilo cultista, que o padre Antônio Vieira criticava, e o estilo conceptista, baseado no conceito, no argumento, na lógica de ideias simples para trazer entendimento da palavra e de questões que ele queria também ali educar o ouvinte, que era analfabeto, não sabia ler, mas ia ouvi-lo e enchia as igrejas. Ele era um orador que era famoso, as igrejas lotavam para ouvir o padre Antônio Vieira. E, portanto, a produção dele se divide em profecias, tem 3 obras que seguem o espírito do sebastianismo, as cartas, e ele deixou mais de 200 sermões. E é nesse ponto aqui que é interessante para nós a estrutura dos sermões do padre Antônio Vieira. Os sermões do padre Antônio Vieira se dividiam em 3 partes distintas: o introito, ou a apresentação, o argumento, que equivale ao desenvolvimento, e a peroração, que era a conclusão. Só que eu estou falando de sermões de 25, 30, 35, 40 páginas. Eram longos os sermões do padre Antônio Vieira. É realmente um exercício de paciência analisar a estrutura de um sermão de Vieira. Mas ao mesmo tempo que é um exercício de paciência, é um excelente exercício de ensinar como organizar as ideias seguindo uma lógica de causa e consequência. Ele primeiro coloca fatos. Na primeira parte, no primeiro parágrafo, ele coloca fatos. Muitas vezes interrogações. Ele coloca fatos. Por exemplo, por que a palavra não frutifica? Será por causa da palavra? Será por causa do ouvinte? Ou será por causa do pregador? Aí ele vem o desenvolvimento, seguindo uma a uma dessas ideias. Da palavra não pode ser, porque esta é uma questão que está presente no Concílio Tridentino e a palavra e o Evangelho assim nos traz. E seguimos. Traz aqui uma visão dogmática. Ele é religioso, então jamais a palavra de Deus teria culpa em não germinar nos corações e não germinar nas atitudes das pessoas que continuam praticando o pecado. Aí ele vai continuando. Será do ouvinte? Mas o ouvinte ouve e, tendo bons exemplos, ele segue. O ouvinte não pode então ser a culpa, porque o ouvinte está lá para receber, como a terra que recebe a semente. Então a culpa não pode ser dele. Portanto, a culpa resta ao pregador. Mas não ao pregador qualquer. Nesse sermão, que é o sermão da 60ª, o nome dele é o sermão da 60ª, ou o sermão da palavra de Deus, ele faz a crítica não aos pregadores no geral, mas aos pregadores que seguem a linha do cultismo, a linha da criação de sermões baseados nesses jogos de palavras, jogos de ideias, com muito rebuscamento, figuras de linguagem e prejudicando a inteligibilidade, a inteligência, a clareza
na assimilação do que ali está sendo dito. Então, analisar um sermão do Padre Antônio Vieira é um exercício de educar a nossa maneira de olhar como que ideias são escritas e são desenvolvidas. Eu vou aqui ler uma parte desse sermão da 60ª. Um dos seus principais sermões é o sermão da 60ª, pregado na Capela Real de Lisboa em 1655, e conhecido também como a Palavra de Deus. Polêmico, esse sermão resume a arte de pregar. Ao analisar por que não frutificava a Palavra de Deus na terra, visava seus adversários católicos, os gongóricos dominicanos, que seguiam a linha do cultismo. No introito, ou introdução, propõe-se analisar de quem era a culpa por não frutificar a palavra de Deus. Abre aspas. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes 3 concursos, de Deus, do pregador e do ouvinte, por qual deles devemos entender a falta? Por parte do ouvinte, por parte do pregador ou por parte de Deus? Isso é na introdução do sermão. Esse sermão é longo, mas aqui a gente está trazendo resumidamente para vocês captarem a ideia. No final desta aula eu vou propor um desafio que é a leitura de um sermão que ele fez aqui em São Luís do Maranhão. Um sermão muito interessante que eu estou lendo e estava querendo passar a mensagem desse sermão para vocês ainda nesta aula, mas eu resolvi fazer essa introdução primeiramente. É um sermão que tem 33 páginas e eu quero realmente lê-lo na sua integralidade, porque eu estou aprendendo muito. É muito interessante como ele vai criar as alegorias, as comparações entre o homem e os peixes. Por isso que esse sermão é chamado de Sermão de Santo Antônio ou Sermão aos Peixes. Muito bem, continuando com o sermão da 60ª, ele lá no introito, ele trouxe 3 possibilidades do porquê a palavra de Deus não frutificava. A primeira hipótese é: será que a falta é por parte do ouvinte, por parte do pregador ou por parte de Deus? É interessante que a estrutura dele é sempre assim. Ele sempre vai fazendo tipo um ciclo. Ele vai colocando assim: 1, 2, 3, 3, 2, 1. Esse 1, 2, 3 é tipo uma hipótese. Aí a segunda hipótese, a terceira hipótese. Aí depois ele vai respondendo na sequência decrescente. Então ele vai seguindo sempre uma lógica. É muito interessante ver como ele vai distribuindo as ideias numa sequência de 1, 2, 3, 3, 2, 1. De maneira que 1, 2, 3, 3, 2, 1 colocando no oposto. Como que ele começa com uma ideia e ele vai recomeçar com a última ideia que ele trabalhou atrás. Muito bem, como isso acontece? Observe como que eu estou querendo dizer para vocês. Ora, suposto que a conversão das almas por meio da pregação depende destes 3 concursos, Deus, do pregador e do ouvinte. Por qual deles devemos entender a falta? Aí, observe, Deus, pregador, ouvinte. Aí ele traz a pergunta: por qual deles devemos entender a falta? Aí ele vai colocar invertendo. A sequência que ele começou primeiramente é Deus, pregador e do ouvinte. Aí ele vai colocar por quem devemos entender a falta. Por parte do ouvinte, por parte do pregador ou por parte de Deus? A sequência é 1, 2, 3, 3, 2, 1. Inicialmente, inocenta a Deus numa atitude dogmática. Primeiramente, por parte de Deus, não falta e nem pode faltar. Esta proposição é de fé definida no Concílio Tridentino e no nosso Evangelho a temos. Posteriormente, inocenta os ouvintes.
Os pregadores deitam a culpa nos ouvintes, mas não é assim. Se fora por parte dos ouvintes, não fizera a palavra de Deus muito grande fruto, mas não fazer nenhum fruto e nenhum efeito não é por parte dos ouvintes. Provo. Eliminando os dois primeiros, fatalmente a culpa caberia ao pregador. Sabeis, cristãos, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa dos pregadores. Sabeis, pregadores, por que não faz fruto a palavra de Deus? Por culpa nossa. Mas de todos os pregadores, não. Apenas daqueles que seguiam, mas de todos os pregadores, não. Apenas aqueles que seguiam a linha gongórica, a linha do cultismo, que eram os frades dominicanos. Outros sermões importantes. Então aqui, didaticamente, eu estou trazendo trechos. Esse sermão é longo, como eu estou falando, vale a pena ler, mas eu vou propor um desafio que é a leitura de um outro sermão, daqui a pouco. Então você observa, aqui eu trouxe 2 fragmentos de uma introdução e de um desenvolvimento. Cada uma dessas teses, por exemplo, será da palavra de Deus, ele não vai ficar só nesse fragmento que eu falei aqui. Primeiramente, por parte de Deus, não falta e nem pode faltar. Esta é uma proposição de fé. Ele não vai ficar só nessa, ele vai argumentar abundantemente sobre por que não pode haver falta da parte de Deus. Da parte do ouvinte, não vai se limitar a isso aqui. Se for por parte dos ouvintes, que não fizesse fruto, tudo bem, mas não fazer nenhum fruto e não causar nenhum efeito, não pode ser por parte dos ouvintes, e provo. Ele vai provar, ele vai falar muito sobre essa tese. E a terceira, a culpa é dos pregadores, a culpa é por nossa culpa, ele também vai trazer muitos argumentos para defender essa ideia. Ele criou também outros sermões muito famosos, como o Sermão pelo Bom Sucesso das Armas de Portugal contra as de Holanda, que ele falou na igreja de Nossa Senhora da Ajuda, em 1640, lá na Bahia, quando Salvador foi invadida pelos holandeses. Então ele, na igreja Nossa Senhora da Ajuda, ele chamava o povo soteropolitano para reagir contra o herege estrangeiro. Os holandeses são protestantes. Então, na concepção do Padre Antônio Vieira, eles eram hereges. E um dos fragmentos, para estimular o sentimento de ter que defender a terra, ter que defender a sua cidade, Vieira diz sobre os holandeses: entrarão por esta cidade com fúria de vencedores e hereges, não perdoarão a estado, a sexo, nem a idade. Outro sermão importante é o Sermão de Santo Antônio, também chamado de Sermão aos Peixes, pregado em São Luís do Maranhão em 1654, versava sobre os colonos que aprisionavam os índios. Esse sermão ele foi falado lá no Convento das Mercês. E é esse sermão que eu quero propor a leitura para vocês, porque eu estou estudando esse sermão, eu estou organizando os meus rascunhos, captando essa lógica do raciocínio de Vieira nesse sermão. É um sermão muito rico, é um sermão que tem um objetivo aqui. Qual é o objetivo de eu passar a leitura desse sermão para vocês? É um exercício que deve ser feito com paciência, porque o sermão é longo. Você pode colocar na internet, já tem domínio público, você pode baixá-lo e ler. Não é uma linguagem rebuscada, é uma linguagem apenas que segue uma lógica em que você tem que ter muita atenção. Ele faz perguntas e vai trazendo hipóteses e vai respondendo uma a uma e vai trazendo alegorias. Eu vou ajudar você, porque eu também estou fazendo um estudo desse sermão e eu vou criar um vídeo sobre esse assunto. Tá certo? E eu vou aqui trazer para vocês uma atividade ainda sobre o sermão da 60ª ou o sermão da Palavra de Deus. Tem uma parte desse sermão que eu acho muito bonita, que é quando ele vai falar
do primeiro pregador que existiu. E é sobre essa parte que eu quero deixar uma atividade para vocês que vocês comecem a aquecer, a estimular o raciocínio para captar esse modelo de criação, esse modelo de redação, que certamente o aluno que quer buscar um referencial correto, um referencial seguro, um referencial que não é moda, um referencial que sempre acerta o alvo no que respeita à produção de texto, vai estudar esse sermão, o Sermão de Santo Antônio, e já vai começar a analisar e abrir a mente e a consciência a partir dessa aula. E eu vou deixar esse fragmento para que vocês estudem, tá certo? E façam essas 4 questões que eu vou deixar para vocês. Sempre no caderno, respondendo a partir do que eu vou ler aqui, tá bom? Então é um fragmento. Sermão da 60ª. Será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Um estilo tão dificultoso, um estilo tão afetado, um estilo tão encontrado a toda arte e a toda natureza? Boa razão é também esta. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Antes, esse estilo dificultoso, tão afetado é cheio de decorações, cheio de figuras de linguagem, de recursos estilísticos, próprio da linguagem culta, o que não seria entendido por um ouvinte semi-analfabeto ou totalmente analfabeto. E ele diz: será porventura o estilo que hoje se usa nos púlpitos? Aí ele vai dizer, primeiro ele diz como é o estilo ruim, e depois ele vai dizer, o estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou o pregar ao semear. Compara Cristo o pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Olha o estilo dele, sempre de ir e voltar. O estilo há de ser muito fácil e muito natural. Por isso, Cristo comparou o pregar ao semear. Compara Cristo o pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. Já que falo contra os estilos modernos, ele está falando do estilo cultista, quero alegar por mim o estilo do mais antigo pregador que houve no mundo. E qual foi ele? O mais antigo pregador que houve no mundo foi o céu. Suposto que o céu é pregador, deve ter sermões e deve ter palavras. E quais são estes sermões e estas palavras do céu? As palavras são as estrelas. Os sermões são a composição, a ordem, a harmonia e o curso delas. O pregar há de ser como quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. Não fez Deus o céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, de outra há de estar negro. E se de uma parte está dia, de outra há de estar noite. Se de uma parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra. Se de uma parte dizem desceu, da outra hão de dizer subiu. Basta que não havemos de ver num sermão 2 palavras em paz, todas hão de estar sempre em fronteira com o seu contrário. Aqui é o caso da figura do paradoxo, das antíteses, que eram muito utilizadas nos sermões de estilo cultista. Mas dir-me-eis, padre, os pregadores de hoje não pregam do Evangelho? Não pregam das Sagradas Escrituras? Mas como não pregam a palavra de Deus? Entenda, olha aqui. Mas dir-me-eis, padre, os pregadores de hoje não pregam do Evangelho? Não pregam das Sagradas Escrituras? Pois como não pregam a palavra de Deus? Ele diz, esse é o mal. Pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus.
aí as questões sobre esse texto, então aqui está claro. Ele faz a crítica ao cultismo, traz a ideia do primeiro pregador que houve no mundo, primeiro pregador que houve no mundo, que foi o céu. Porque se você observar no céu, tudo está no seu devido lugar. As estrelas, elas estão lá organizadas e elas são então as palavras. E o que formam os sermões, que são feitos de palavras, é 4 fatores na organização das estrelas: a composição, a ordem, a harmonia e o curso das estrelas no céu. Tudo está em equilíbrio. E por fim, ele fala de uma das características do cultismo, que são esses jogos de ideias, de claro e do escuro, muito próprio do barroco, paradoxos, antíteses, e por fim diz, como que alguém dizendo: mas padre, os pregadores não pregam do evangelho? Não pregam das sagradas escrituras? Como não pregam a palavra de Deus? Aí ele diz: aí está o mal. Pregam palavras de Deus, ou seja, escolhem as partes da Bíblia, só que criam uma composição, criam um sermão complicado, que não permite luz, que não permite o ouvinte entender. São estruturas dificílimas de estilo, que serve mais como uma massagem de ego para a inteligência de quem prega, que segundo ele já devia saber daquilo, então não se deve pregar para si mesmo, a não ser que você seja uma pessoa hipócrita, como muitos deles eram. No sermão de Santo Antônio ele vai chamar a atenção para isso, para os pregadores, para aqueles da igreja que devem ser sal e não o são. Daí a razão de pregar com pomposidade para si mesmos, mas quem precisa é quem está ali ouvindo, o ouvinte, a alma simples. A ele não chega a palavra por causa disso. E por isso ele fala, pregam palavras de Deus, mas não a palavra de Deus, não seguindo o exemplo de Cristo que ele coloca aqui. Que Cristo, que é a maior referência dentro da igreja, Cristo em seu pensamento, Cristo em seu comportamento, Cristo na sua maneira de pregar, com os seus sermões. E aí ele diz, Cristo comparou o pregar ao semear. Compara Cristo o pregar ao semear, porque o semear é uma arte que tem mais de natureza que de arte. É simples, é semear, é escolher uma boa terra, escolher uma boa semente e esperar o tempo devido, aguando, tendo atenção, cuidando, tirando as ervas daninhas e as pragas. Ou seja, Jesus, quando comparou o pregar ao semear, ele estava falando para pescadores, para agricultores, pessoas simples. Então ele usou de figuras simples, de alegorias simples, para que a mensagem tivesse efeito. Então, aqui eu vou organizar 4 questões a partir desse fragmento do sermão da 60ª, tá bom? Acompanhe as questões que vão vir a seguir.